Hoje o nosso convidado aqui é o Chico Ferretti, gente boníssima, super fera em jingles políticos. Nossa, olha. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Uri. Olha aí. Oi aí, tudo bom, Vivi? Tudo bom, querido? Agora chegou nossa vez, né? Boa noite, boa Pois é, boa noite, boa noite, boa noite. noite. E Bom te ver aí, aí. queria muito agradecer, né, tu emprestar aí tua sabedoria para nós. A gente É um sabe que prazer fazer isso, né, para uma pessoa como tu, assim, tão experiente dentro desse mercado e tão prestigiada dentro desse mercado também, né? olha aí, obrigada, obrigada. A ideia aqui, Chico, é a gente contar um pouquinho para nossa audiência, assim, que a maioria são músicos que estão começando, né? Um pouquinho da tua história, um pouquinho dessa criação dos jingles vencedores, aqueles jingles memoráveis, né? Aquela parada assim, né? Tipo Ieda, tipo Marquesan, que tu me contou ontem. E eu acho que deixar essa mensagem de, tipo, dá certo, é só se dedicar, né? É como em tudo, né, Vivi? A gente tem que abraçar, né? Tem que abraçar, tem que se compenetrar, tem que procurar conhecimento dentro da área, né? Hoje em dia tá mais fácil, né, Vivi? A É gente tem verdade. internet, a gente tem tudo, né? Tem YouTube, tem Facebook, etc., né? Já é uma grande fonte de informação para isso, né? Quando eu comecei, a gente não tinha nada disso, a gente Porra! mal tinha televisão aberta, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quando eu comecei, tinha dois canais de televisão, a Piratini e a Gaúcha. Olha aí! A TV Gaúcha e a TV Piratini, né? Década de 70, por aí, Caramba, 77, Chico! 74, 75, por aí. Então, assim, só para eu lembrar, assim, os estúdios tinham aquelas mesas de som, assim, gigantes, uma Sim, parada meio Adapt. mesas gigantes, né? Deixa deixa eu me lembrar. O primeiro estúdio profissional que teve aqui foi o estúdio da Isaac, da Igreja Germânica. Então a Isaac era uma efusão, assim, estava sempre em ebulição, entende? A Plug produtora, que era uma das duas maiores aqui de Porto Alegre, né? Ela tinha sede dentro da Isaac, né? Usava os estúdios da Isaac, que era o único estúdio profissional aqui do Rio Grande do Sul, né? Inteiro. E Sim, além disso, a Isaac também tinha a produtora Isaac, a produtora da Isaac, produtora fonográfica, né? Ela gravava discos e tudo. Então, como eles estavam sempre precisando de músicos, etc., para gravações, entende? Tava sempre cheio de músicos lá dentro, entende? Esperando para entrar e saindo do estúdio, gravando com fulano, gravando com ciclano. Era muito movimentado, era muito movimentado. Era o único local assim que e dali saíam jingles já? dali já saíam jingles, né? A Plug já gravava jingles ali e outras produtoras também gravavam jingles ali, né? Quando o jingle tinha que ser um pouco mais sério, por exemplo, era difícil a gente gravar algum fonograma aqui que fosse para São Paulo, para Rio de Janeiro, entende? Sim. Mas duas ou três produtoras assim mais destacadas, quando iam finalizar, finalizavam na Isaac, né? Porque era o único estúdio profissional com fita de banda larga, 16 Uhum. canais que tinha, né? Equipamento Studer, alemão, tudo de primeira, sabe? A gente Caramba. teve contato ali com vários equipamentos assim que nem suspeitava que existiam, né? Por exemplo, compressores. Quem é que ia imaginar que existia uma coisa chamada compressor?
É. que te poupava um tempo, entende? Que não deixava estourar um take de gravação, essas coisas assim, né? O outro equipamento que tinha também era o Harmonizer. O Que era o Harmonizer, Harmonizer? o Harmonizer era um rack gigante, assim, de mais de um palmo de altura e de Hum, largura naquela época, né? uhum. Que afinava a voz, como Olha hoje tem em aí, qualquer equipamento, né? Como hoje tem em qualquer qualquer software. equipamento. Qualquer software tem um tunerzinho, né? Não precisa nem Melodyne, se é uma coisa É, rápida. Cubase, Sonar, Reaper, todos eles lógico têm que todos. alguma coisa que te afina, né? Então, essas coisas pra gente era uma coisa assim, era uma Disneylândia, tu entende? Todo mundo queria usar, etc. O Harmonizer também tinha uma outra coisa. Tu encostava o microfone no alto-falante e não apitava. Olha aí. Sabe? Bah, a gente ficava de cara com essas coisas, né? Mas, fora a Isaac, a indústria de jingles aqui no Rio Grande do Sul funcionava em outros estúdios alternativos, não profissionais, às Uhum. vezes, né, semi-profissionais. Por exemplo, o equipamento TEAC de meia pista, de um quarto de pista, entende? Mas existiam assim, o quê? 2 ou 3 estúdios aqui em Porto Alegre de 8 canais semi-profissional TEAC, era o que nós tínhamos aqui. O único Sim. grande mesmo era o da Isaac, entende? E os É, formatos, Chico, eram de 30 já na época, os jingles de 30 de um minuto, ou eram canções, jingles, músicas? não, os jingles eram de 30. Como o rádio era muito forte na época, a gente trabalhava muito para o rádio, entende? Então, o rádio não tinha só esses formatos de 30, de um minuto. O rádio tinha formato de 45, Aham. tinha, tinha aqueles formatos vinheta, risco, passagem, entende? Sete, cinco, Quer sete dizer, e meio, 7, 7,5, cinco, 10 segundos. A vinheta tinha é. 10 segundos. Um risco tinha no máximo 4 segundos ou 5. Tinham todos esses formatos, né? Eram muito usados no meio do rádio, né? E funcionava, né, Vivi? Funcionava. Claro, sim. Rádios todas aqui. Se tu escuta hoje, a sonoridade é belíssimo, né? É lindo. Sim, Porque a se gente tirava trabalhava outro para o som, rádio né? naquela época. Se A gente tirava outro trabalhava som. para o rádio naquela época, entende? O rádio era muito forte. A TV veiculava muito pouca coisa de áudio, de jingles feitos aqui, etc, etc, entende? Tudo vinha do eixo Rio-São Paulo, né? Com os comerciais Uhum. do eixo Rio-São Paulo. Nacionais, né, também, né? Muito dos Nacionais, clientes etc. nacionais. É, Era mais, o mercado aqui era mais local, mas funcionava, entende? sim, Funcionava, funcionava. sim, sim. Tínhamos, nós tínhamos assim, para te citar alguns estúdios, tinha o estúdio da Cotempo, que mais tarde virou Eger, que hoje em dia se chama Tec Áudio, entende? Tech A Cotempo Audio. começou com máquinas TEAC de 4 canais, né? Tinha o estúdio do Pedro Amaro, o famoso, lendário É, eu Pedro cheguei a Amaro, conhecer o né? Pedro. O primeiro sonoplasta do Rio Grande do Sul, né? Essas coisas todas e pau. O cara trabalhava direto pro rádio ainda. Tinha o estúdio da Rádio Continental, que também era em 4 canais, entende? Os caras faziam uma gravação assim de 10 instrumentos, fazendo bouncing, fazendo reduções e reduções e reduções. Bom, naquela época isso Muito não bom. era uma coisa, não era uma coisa demais, entende? Nem era uma coisa de menos, por quê? Porque o LP dos Beatles, o Abbey Road, foi todo Hum, gravado em 4 canais. olha aí. As máquinas de 4 canais e as máquinas de estéreo de 2 canais foram feitas e foram concebidas, entende? Por necessidade dos Beatles, entende? Caramba! Foi eles que geraram essa necessidade no mercado e daí veio isso, né? Aí veio Daí veio essa isso. avalanche. E E se a era o gente nosso for. limite aqui, era o nosso limite, máquinas de 4 canais. Bem depois, final dos 70, começou a aparecer as máquinas de 8 canais aqui, semi-profissionais, né? Mas a Uhum. Isaac já tinha um equipamento de 16 canais profissional, então tu imagina.
Sim, aquele estúdio fervia. Era o céu, era o Era o paraíso, céu. entende? É. Todo mundo se encontrava ali. Todo Todo mundo se mundo. via, se Ui, boa conhecia e noite. se encontrava ali, né? Tanto os jingleiros como os artistas, como os músicos, compositores, etc., e cantores, e E todos Chico, viviam ali. nessa época tu já começou a fazer os jingles políticos ou foi mais adiante? Que tu lembre, assim, das primeiras campanhas. Bom, o primeiro jingle que eu fiz na minha vida foi para uma campanha da FEPLAN, Tá. que se chamava Caça ao Tesouro. Era uma campanha para o imposto de renda. Isso foi, eu acho que foi em 71, 72, entende? Que um amigo meu trabalhava na FEPLAN e me pediu uma musiquinha para a campanha do imposto de renda. E aí eu fiz uma musiquinha e fui gravar no estúdio da FEPLAN, que eram máquinas de 2 canais, Vivi. Menos ainda. 2 canais. Então, o que que eu pude fazer? Os caras botaram um microfone na minha cara e botaram um microfone no violão, e eu E gravei era tocando isso. violão e cantando, entende? Uma coisa assim, tipo, entre na caça ao tesouro, declare o imposto de renda, ajude o Brasil a crescer, sabe? Que Tipo, legal. sabe, era muito rudimentar a coisa, muito rudimentar. Mas o mais incrível é que essa coisinha veiculou no Brasil inteiro, tu entende? Olha aí. Com Olha aí. uma campanha do imposto de renda do governo federal, entende? Ao qual a FEPLAN atendia. Na Que época, era uma das poucas que bacana. atendia, né? Com vídeo, com áudio, etc, etc, etc. O governo federal trabalhava com a FEPLAN, né? Então, esse foi o primeiro jingle que eu fiz, eu devia ter uns 17 ou 18 anos, sei lá. Olha aí. Quase ao vivo. É, praticamente ao vivo, Quase um. praticamente ao vivo. É. E das campanhas políticas, tu lembra, assim, das primeiras, ou a primeira mais importante, né? Pô, a primeira mais importante para mim foi, assim, tipo 88, 89, verão de 89, né, que eu comecei a trabalhar na Plug, que era uma das Uhum. duas produtoras grandes aqui, Maiores, é. duas maiores. Então, nesse ano, 89, a Plug pegou a campanha do Marquesan, do Nelson Marquesan, pai, Entendi. para Gente, a gente governador. está falando pai porque atualmente, né, o Marquesan é prefeito de Porto Alegre, mas É é o o filho. Marquesan filho, É o filho. é o Marquesan filho, Essa. né? Então, a Plug pegou essa campanha, eu fiz o jingle, deve ter no YouTube, por sinal. Alguma coisa deve ter no Deve ter. YouTube, né? Vai contando que eu vou procurar aqui. Tu Vamos ver se eu... chama Marquesan, campanha Marquesan para governador, agora Tchê, era o título do jingle. Agora Tchê! Pá. Que maravilha. E aí a gente fez, né? Eu trabalhava direto com o Cepete, era a Ju, era a minha dupla de criação, também Tu, era meu patrão. tu e o CP, vocês, um fazia composição e o outro arranjo, ou vocês dois faziam as A composições gente juntos? criava em bloco, né? O CP trabalhava letra, trabalhava muito melodia, e eu trabalhava arranjos e também trabalhava letra e melodia, né? Compunha também, criava também. Uhum, entendi. É isso eu tento dizer aqui sempre para a turminha assim que está começando. Busquem seus parceiros, porque a campanha é tão Brainstorm é tão fundamental volumosa. para um trabalho. Brainstorm, sabe? 2, 3 pessoas pensando junto, isso Pensando é junto, fundamental. pensando a letra, ou quem já vai fazer o arranjo, já está ali naquele processo, né? Sim, Faz a enquanto uma guia, pessoa vai criando uma letra, vai criando uma melodia, a outra pessoa já está pensando, mas aqui eu boto o baixo, aqui eu boto a bateria, o piano vai para lá, etc, etc, etc. E a coisa vai acontecendo em bloco e rapidamente, e rápido. como esse mercado Exatamente. exige, né? Tem toda a razão.
Deixa eu ver. Marquesan. É Agora Tchê. Sim. Vamos ver se eu acho ele aqui. Clipe Agora Tchê, de 90. Será que é? Vamos ver. É, de 90, 89 e 90. Vou tirar o meu fone aqui para ver. É que naquela época era 15 de novembro, né? O dia da votação era 15 Eleição. de novembro. Por um Novo Grande apresenta a união por um novo Rio Grande é fundamental. Vamos juntos resgatar É esse? potencial. Eu tô cantando também. Ai, que legal, Chico. 90, imagina. 90. Imponente, né? Sim, é imponência, né? Era o quê? Era a direita, né, Vivi? Era a Sim. direita. E aqui PDT era a tendência centro-esquerda, que era o Colares. E Marquesan Sim, era direita, extrema direita, vamos dizer assim. claro. Agora Tchê. Isso. Da Serra, do Campo, da cidade, do litoral. É, né? Gaúcho, né? Tem que votar, né, bicho? Tem que votar nos caras. Tem que votar nos caras. Então, tem que pegar todo mundo. Tem que pegar todo mundo. Muito bom. Ó, o Dante entrou aqui, ó. Beijo pro Chico, grande Chico, mestre dos mestres. Beijo Saudade. pro Dante aí também. Aí, Dante. Fala, Dante. O Dante foi meu colega durante bastante tempo. Foi meu colega de produtora e foi meu colega de banda também. Nós tocamos juntos durante 2 ou 3 anos, não sei. Não me lembro mais agora, numa banda que eu tinha que se chamava Os Totais. Isso aí. Né? O Dante era o guitarrista dos Totais. Foi guitarrista dos Totais durante 2 anos, 3 anos. Que maravilha. Tu sabe, Chico, eu tô ouvindo o teu jingle aqui, tu vê, é de 90, né? Mas Né? essa fórmula, por exemplo, de contemplar o campo, a cidade, coisa, é uma forma de representar o eleitorado, né? É, Hoje, uma você forma de lembra representar o eleitorado. É nos dias de o hoje, público-alvo, o é o pôr do público-alvo sol do do político, Guaíba, o público-alvo do político, ele não é seleto, né, Vivi? Ele é todo mundo, entende? O político não visa esse ou aquele segmento, entende? A não ser que esse segmento seja muito significativo em termos Sim, de contingente, entende? Ele não visa acontece. esse ou aquele segmento, ele visa todo mundo, visa atingir todo mundo, entende? Porque todo mundo vai votar, entende? Então, essa linguagem comum a todos, né? Dos ambientes das cidades, dos locais onde as cidades, onde tem uma consciência positiva, assim, né? A Redenção, por exemplo, né? Exato. O calçadão aqui em Copacabana, tipo, do imaginário de todos, né? Sim, é o Do imaginário, cotidiano né? de todos, O né? inconsciente coletivo, vamos dizer assim, né? É. Então, trazer isso para o jingle político também é uma forma de unir as pessoas, né? Num parque tem O jingle gerações e político, ele gerações. não tem, o alvo do jingle político, ele não passa por uma segmentação de público, entende? O objetivo dele é atingir todos. Bom, no caso, como a situação e oposição, entende? Os eleitores estão divididos, né? Uhum. Quer dizer, já é assim, por exemplo, no caso do Marquesan, aí, ele queria atingir os eleitores de direita, né?
Uhum. Naquela época, o concorrente principal dele era o Alceu Colares, que até ganhou naquele ano. Uhum. Ganhou o Colares, né? Mas o Jingle praticamente quase elegeu o Marquesan, entende? O Marquesan teve, por causa desse jingle, deu para notar, porque quando o jingle entrou no ar, a pontuação do Marquesan subiu, 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 Muito. subiu, 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 Olha assim, aí. deu um pulo, assim, sabe? Ficou 3, 4, 5 semanas, assim, o Marquesan na frente do Colares. Depois é que começou a baixar, não sei por que cargas d'água também, eu não. Eu era produtor de áudio, entende? Isso era uma coisa assim, era uma coisa que era da responsabilidade da agência de publicidade, do pessoal de marketing, entende? Com quem nós estávamos trabalhando. Mas Sim. foi a primeira campanha grande que eu peguei. Antes disso, eu já tinha trabalhado numa outra empresa chamada Audio Tape. Desde 84, por aí, eu estava trabalhando nessa empresa. Trabalhei até 88 nela e Uhum. saí dela e fui direto para a Plug. E na Plug nasceram outros jingles políticos. Na Plug nasceram outros jingles, outras campanhas, né? A gente fez a campanha da Ieda Cruzes na Plug. Uhum. Por sinal, assim, eu tive muita Deixa eu ver se honra, eu, porque de repente deixa eu eu ver se eu estava. acho ela aí. Ela que é o jingle da Ieda. Ela teve um jingle só, ela se reelegeu? Não, é uma candidatura só, né? Eu acho. Ela se candidatou várias vezes, uma para governadora, outra para prefeita. É a de governador? De governadora? É Lembra? para governadora e para prefeita, mas tu tem que situar na data também, Eu Vivi, tenho uma porque de eu não me lembro a 2010. data. É porque 2010. a 2010 não. É pré 2000. É anos 90 É a anos candidatura da 90. Ieda. Caramba, não vou achar. Tem de 2006. Tem uma de 96. Esse, esse aí. A história desse povo, escrita bela e povo, com raça e paixão, não se contentar com pouco. Gaúcho vai à luta, essa árvore sozinho, coragem de caminho e por lei dessa mulher. Eu vou também. Eu Exatamente. lembro. E aí teve aquela coisa forte, sabe? Teve aquela, teve aquela coisa forte assim também, Quero vivido. Porto Esta Alegre. mulher, sabe? Esta mulher que quer governar o Rio Grande do Sul. Isso aí foi um apelo muito forte, assim, pros eleitores, para as eleitoras femininas, entende? Sim. Sabe? Uma candidata feminina ao governo do estado era inédito, era inédito, Nossa, né? era completamente inédito, entende? Então a gente explorou esta mulher, sabe? Isso era fundamental, isso aí grudou na parede, entende? Grudava nas paredes, assim, esta mulher. Esta mulher, né? Exatamente. Ieda, eu vou também, eu quero Porto Alegre, tudo bem. Depois ela reutilizou isso aí quando foi candidata ao Rio Grande da governadora, que aí ficou, em vez de eu quero Porto Alegre, ficou eu quero o meu Rio Grande, tudo bem, né? Olha aí. Isso é importante também, né? Ó, gente, quem tá começando, os jingles, eles atravessam gerações, eles atravessam anos. Então, quando o candidato tem um jingle consagrado, ele vem trazendo pedaços do jingle anterior e vai dando uma roupagem nova e vem de novo para eleição. Sim, vem de novo, vem de novo. E a grande surpresa que eu tive quando a Ieda se elegeu foi que um belo dia eu estava acordando assim, meio de ressaca no domingo, entende? Eu tinha tocado até às 6 da manhã e de repente no domingo, às 10 da manhã, sabe, toca o meu telefone assim, ligação de Brasília para o senhor, pode atender? E pá, quando eu vi era a Ieda. Meu querido, deixa eu te parabenizar. A Ieda me ligando diretamente de Brasília para me parabenizar pelo jingle, entende, pai? Me agradecer, etc, etc.
Que Eu fiquei de cara, legal! assim, né? Eu tava com os olhos cheios de remela ainda, né? Não entendi nada, sabe? Foi muito interessante. Que Foi muito legal, né? interessante. Não, e aí eles nos levam junto, né? Isso que eu digo. Levam, sim. Quando eles começam a me dizer assim, ai, Vivi, por que paródia? Paródia é o que? Nada. É o jingle original, é o jingle original que marca as pessoas, é o jingle original que te leva com aquele candidato até durante anos e anos. É o jingle original, gente. Que isso? Nós vamos criar. E a gente precisa também passar essa mensagem para os candidatos, né? É o jingle original. Porque tudo bem, a gente sempre trabalhou numa metrópole, né? Numa outra realidade, mas a realidade do interior, né, muitas vezes é outra completamente diferente, né? Então eles só entendem assim do ponto de vista Exatamente, da exatamente. paródia, do ponto de O vista da. interior muda muito a coisa, né? O interior tu tem que ser mais radical assim ainda em termos de estilo, etc, 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 entende? É, A coisa é mais definida, né? Em algumas verdade. ocasiões fica mais fácil, entende? Porque de repente tu domina aquele estilo, aquela determinada área. E em outras fica mais difícil, mas tudo bem, isso aí a gente tem que desdobrar, né? Agora um fato curioso e engraçado, Vivi, vou te contar. Pô, Tu sabe que os jingles de campanha principais, né? uhum. Como por exemplo para governador, para prefeito, As majoritárias, né? conforme o teor deles e conforme a aprovação deles, eles geram outros clientes, eles geram demanda. Então, o que que acontece? Os senhores vereadores, os senhores deputados os senhores candidatos a vereadores e deputados e candidatos a prefeitos do interior, do mesmo partido, vamos dizer assim, eles começam a te encomendar trabalhos também em função daquele trabalho principal, né? E teve um ano, Vivi, que nós começamos a aceitar trabalhos do interior, né? Que a gente desenvolveu uma dobradinha, eu e o CPE, assim, que a gente fazia coisas gauchescas e coisas aqui. Aqui era direto isso, né? Sim. E, inclusive, eu não sabia tocar acordeon, gaita, né? Então, o que que a gente fazia para mim tocar gaita? Ficava o CPE e um outro auxiliar de estúdio, tá? Eu ficava segurando a gaita assim na minha frente, segurando o teclado da gaita na frente, e os dois ficavam um de cada lado da gaita, do outro lado, puxando a gaita e empurrando a gaita, puxando a gaita e empurrando a gaita, e eu aqui segurando a gaita e tocando. Pá. Assim a gente gravava acordeon, porque eu não sabia tocar acordeon, né? Pá. Ai, meu Eu era Deus. tecladista, pianista, né? Mas não sabia mexer com acordeon. Como eu dizia para os grossos aí, né? Ah, tu não conhece os tal de botãozinho preto, esses acordeon. Mas, voltando ao assunto, o que que aconteceu? Um prefeito de uma cidade, um candidato a prefeito de uma cidade, nos mandou uma primeira frase do jingle, né? A frase era: nossa cidade precisa de gente moderna para frente para nos conduzir. E aí a gente continuava, né? Tá. Bom, legal, a gente fez o trabalho, aprovou e tudo, tá ótimo, beleza, gente. Aí uma outra cidade perto, ou longe, não sei, em seguida mais uma, e mais uma, umas 3 ou 4 cidades assim, nos fizeram encomenda de jingles, e os caras pediam a mesma frase. Nossa cidade precisa de gente moderna para frente para nos conduzir. E aí? Nós fizemos mais ou menos uns 3 ou 4 trabalhos com essa mesma Mesma abertura, frase. com a Gente, mesma frase. E aí, outros prefeitos e vereadores de outras cidades, quando nos encomendavam trabalhos, a primeira coisa que a gente fazia era colocar essa frase assim no layout: nossa cidade precisa de gente moderna para frente para nos conduzir. A gente vendeu mais uns 7 ou 8 jingles com o mesmo início, sabe? Levando em conta a distância entre uma cidade e outra, tu entende? De Canoas para Erechim,
sabe? Tranquilaço, De claro. Viamão para Canela, tu entende? Os caras não tinham Com contato. certeza, Hoje em não dia os tem como caras têm, rodar né? de Mas naquela novo. época não tinha. E Não aí a tem como gente rodar de fez o novo. quê? Uns 8, 9, 10 trabalhos, assim, com a mesma frase inicial. Nossa cidade precisa de gente moderna para frente para nos conduzir. Até hoje eu e o CP brincamos com isso, né? Às Que vezes ele me legal. chama aqui para fazer um jingle para uma cidade do interior, e pé, eu digo, bom, nossa cidade precisa de gente moderna para frente para nos Para nos conduzir conduzir. outra vez? Vamos lá, então. Muito bom. Interessante isso, né? Interessante. Chico. E tem também as versões, né? Tem Que as versões. Esse jingle do Marquesão, nós fizemos uma versão em samba, fizemos uma versão em vaneirão, fizemos assim 2 ou 3 versões dele, né? Fizemos duas ou olha três aí. versões Quando dele. o jingle, gente, pega, e pega mesmo, o que que acontece? O jingle pegou, aqueceu a campanha. A campanha tem, hoje ela tem 47 dias, né? Mas eu acho que já teve épocas que ela foi maior. Eram 3 meses, É, Vivi. Eram 3 meses. O técnico de som da produtora em questão, que tinha sido aprovada pelo comitê, ele se mudava para o comitê, Vivi, sabe? Montavam uma caminha para ele do lado e um estúdiozinho, porque ele tinha que ficar produzindo peças assim das 8 da manhã até 11 da noite. isso é O verdade. cara ia morar dentro do Ia comitê, morar 3 meses, simplesmente. né? E o cara Mas não pode ficar em um mês com o compensação, no mesmo final de jingle. uma campanha, em compensação, no final de uma campanha, o cara comprava uma casa nova. É, Tá entendendo? Trocava de carro, vamos dizer assim, que era o que rendia, né? Hoje em dia está muito diferente, muito diferente. é. Hoje em dia é só no volume, né, Chico? É só no volume. O Só no jingleiro ganha no volume. volume hoje em dia, É verdade. né? Tem aquela disputa de preços. Naquela época, um jingle podia ser vendido por 20, 30 mil, 50 mil É. reais, sabe? Eu já fiz jingles de 50 mil reais, de 60 mil reais. Claro que eu Caramba! fiquei sabendo depois que, bah, esse jingle aí foi vendido por 50 mil, 60 mil. Eu digo, pô, legal. Olha aí. Olha, eu Mas acho que vê, de 50 mil, a coisa o correu ao candidato. contrário da inflação, entende, Vivi? Naquela época se pagava 20, 30 mil por um jingle, hoje se paga 2, 2,5, É, 3, né? é isso aí. Não, É o eu tô na oposto da luta aqui inflação. É o com os meus oposto da alunos inflação. para É uma, cobrar é mil e uma... quinhentos. Hã? Eu tô na luta com os meus alunos aqui para eles cobrarem 1.500, vale com técnica, com tudo, porque na É, internet tem por 200, por 300. tem. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, em Viamão, né? Eu moro num distrito de Viamão. Ah, os políticos não têm uma mídia muito forte assim, né? O que que eles têm? Eles têm 1 ou 2 rádios locais e tem os alto-falantes de rua, né? Como Uhum. chama aqui, as Kombi. Carro de Sabe? O som. jingle é para as Kombi, né? Então o pessoal aqui trabalha para as Kombi, sabe? E não tem muita, o mercado não é muito expandido aqui, né? A Uhum. coisa assim é mais de amigo para amigo, sabe? Aquele vereador que diz, ah, mas eu tenho um amigo que toca um violão que vou ter contato. Sim, Vamos pedir para ele me fazer uma musiquinha para me botar nas Kombi. uma musiquinha. Tia. Fazer uma musiquinha para botar nas Kombi. Aqui na minha cidade rola nesse nível, entende? Já em Porto Alegre, na capital, já é uma coisa, já é uma Outra batalha história. campal, né? É, Uma batalha campal, assim, de belos trabalhos. subdividida em várias batalhas campais, né? Uhum. Tem a batalha primeiro, o comitê é escolhido pelo partido, entende? Que é uma batalha também. Depois de Uhum. escolhido o comitê vai escolher a produtora que vai trabalhar com ele, né? Uhum. Aí a produtora vai escolher
o profissional que vai trabalhar com ela, entende? Exatamente. Por quê? Porque é um comprometimento de... Hoje tu falasse 47 dias, são 47 dias de convívio que vai se ter, né? Então, são várias batalhas campais, assim, para chegar a uma máquina azeitada que vai atender a necessidade do cliente, né? É. Hoje em Nossa, dia tá assim. Hoje em imagina dia esse tá ano assim. que vai ser tudo online. A gente já É, vinha tendo várias mudanças, né? A gente já vinha sofrendo várias mudanças. Até eu quero até entrar nesse assunto contigo, assim, que viveu essa parte mais artística do jingle, né? Esse sim, jingle mas mais embalado, mais artesanal, eu diria, mais. sim, totalmente mais O jingle artesanal, né? que Hoje tu em dia ele é tem mais 2 semanas dirigido. para entregar, né? Que tu né? E dá. Por isso que ele vale tanto, eu acho, né? Esse jingle feito a 4 mãos, né? Sim, 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 sim. Tem toda uma história aí, né? A realidade, eu acho, de 2000 e, sei lá, 10 para cá, eu acho que nos últimos 10 anos, assim, mais propriamente, né? Já é uma Uhum. realidade, assim, ó, estouro da boiada, como diz na minha terra. É totalmente, totalmente, né? A gente está quase entrando num momento 5G do planeta, entende? Tá uma disputa entre Estados Unidos e China, né? Para ver quem é que vai implantar primeiro isso nesse ou naquele lugar, entende? Tá todo mundo assim. Eu estava vendo no YouTube algumas coisas aqui agora, acompanhando no YouTube. Tá difícil, mas depois que vier o 5G, gente, Eu digo mais assim, agora, por Chico, no exemplo, sentido assim, ó, do volume de trabalho. É, agora a gente vai ter, tá, já virou totalmente online, mas a quantidade de candidatos pode ser que ela aumente muito, porque mudou a lei, né? Mudaram sim, as sim. regras, né? Tá proporcional. Tu já imaginou, Chico, se de 2010 para cá a gente está sentando no estúdio para fazer os jingles com uma pauta de 10 jingles por dia para te dividir entre 3 músicos que tem Sim. 2 dias para entregar? Tu viveu isso agora de 2010 para cá? Olha, eu vivi um pouco isso. Vivi um pouco nas duas últimas campanhas que eu peguei, né? Que eu não peguei só jingle, eu peguei campanhas. Eu peguei duas Uhum, campanhas agora nessa década, né? De um uhum. partido. E eu digo que os últimos 4 ou 5 trabalhos que eu fiz direção de estúdio online, Vivi, Olha aí. sabe? Eu faço o trabalho aqui em casa, mando para o estúdio da produtora, a produtora chama os cantores, bota os cantores no estúdio e eu fico em contato, assim, em contato de vídeo com o técnico e com o coordenador do estúdio, dando os toques, entende? Dando os Que toques para os maravilha. cantores. Mais aqui, menos ali, entende? Maior aqui, menor ali, pá. Via online, Que via WhatsApp. maravilha. Né? E a gente Excelente. conseguiu resultados, conseguiu resultados. Claro que sim, excelente. E é o E novo agora formato. agora com Veio o para ficar, Covid, não tem mais isso, Chico. Acabou. sim, agora com o Covid, Mais ainda. a coisa ficou mais online ainda, entende, Vivi? Porque agora, por exemplo, já não tem mais aquela coisa de ir gravar na produtora, né? Uhum. Ir finalizar na produtora. Agora eu faço o jingle, eu seleciono o cantor ou a cantora ou os cantores que eu quero, que obrigatoriamente vão ter que ter estúdio em casa, Uhum. entende, Vivi? Eu mando o trabalho para eles com uma voz guia de layout, eles gravam na casa deles, me mandam a voz, entende? Se eu tô com um saco de mixar, eu mixo em casa. Se eu não tô com saco, eu entro em contato com alguém que mixa, mando pro cara, o cara mixa e me devolve, tu entende? Aí eu entrego Que finalizado o trabalho. maravilha. Chico, esse vai ser o retrato da campanha política. Da E campanha outra, Covid, né? Da, a da, da, campanha. da campanha Covid. Olha, Vivi, eu não sei se o mundo vai mudar depois disso, mas
eu acho que não vai ser a mesma coisa, entende? Com todas essas alternativas que a gente está tentando buscar, depois que passar a pandemia, eu acho que algumas dessas alternativas Vão vão permanecer. vão se efetivar no mercado, Permanecer. entende? A coisa vai ser mais ágil, sei lá, mais Não, e vai, impessoal, mais né? ágil, né? Se tu pensar que tu tem 10 jingles para produzir naquele dia, né? Entrou Sim. campanha, parará, tem 10 e daqui a pouco tem outro bloco de 10 e já tem agenda outro bloco de 10 e vocês estão em 3, 4 para entregar. O tempo, eu digo, por exemplo, para te captar voz, colocar vocal e parará, bota aí 1h30 de estúdio. O pessoal se encontra, toma um café, vamos lá, então eu tô Isso, fala primeiro. mal da vida dos outros e tudo. Aí Agora entra vamos no todo estúdio, mundo botar o explica. vocal. Mas eu acho que eu quero fazer mais um take. A segunda voz vai ficar bom, entra aí de novo. Sim. Pá. Uma Vamos hora e meia. dobrar, pá, essas coisas. Vamos Vamos a dobrar. boa. Pé, A né? boa. O cachorro louco, como dizia o Dante. Agora vamos botar É, o cachorrinho. o cachorro. Tem o cachorro louco e tem o cachorrinho louco. O cachorrinho louco é o cachorro louco infantil. Infantil. Ah, tá. Pra quem não sabe, isso é harmonização vocal. A gente tá falando de Harmonização colocar os vocal, vocais aquela no harmonização refrão. vocal de coral de crianças dispersas, né? O que Isso a gente aí. faz? A gente grava duas, três, quatro vozes certas, com crianças que cantam afinado, entende? Dobra essas vozes e tudo, e depois pede até para essas crianças que já são meio tarimbadas em estúdio, a gente pede para elas, agora cachorrinho louco. Aí elas cantam como se fosse um coral de uma escolinha de jardim de infância, assim, entende? Despretensiosamente, né? Só tem que e aí estar cria esse ambiente, cria esse clima todo, né? de parecer uma galera e tal. Então, tu De imagina parecer assim, uma galera. Às vezes são olha duas crianças e tu tá ouvindo 20 crianças cantando e são só duas, né? E aí a agora, gente faz uma voz também de imbecil, assim, e grava mais uns dois ou quatro, dois ou três canais com a voz da gente também. Eu e o Cepé, nós tínhamos um trio na Plug, sabe? Tu te lembra do trio Mocotó, que acompanhava o Jorge Ben? Trio Mocotó, eu que era a lembro. banda de acompanhamento do Jorge Ben. Ó, Eu e o vou te Cepé, interromper um pouquinho. A Dai manda um abraço para vocês. É o ai, gigante. beijo na Dadá. Beijo na Dadá, tá. E o Alex entrou aqui A também. gente na Plug, Vivi, sabe? A gente criou uma corruptela do trio Mocotó. A gente criou o trio Tococô, que era eu fazendo a voz do guri gordinho, né? A Cíntia Meyer, ou uma outra cantora, fazendo uma voz de criança também. E mais o Cepé fazendo uma voz de criança. Ou seja, a gente baixava o pitch da máquina, que Sim. dava para baixar o pitch da máquina de rolo para, vamos dizer, um ponto e meio, baixava, né? Gravava as vozes um pouco mais agudas, depois subia e levava para o pitch normal e ficava uma voz infantil. Ficava uma voz infantil. Então, muitos jingles que a gente gravou com voz infantil era o famoso trio Tococô. Era eu e o Cepé e mais uma cantora na E época, mais que era a uma Cíntia Meyer. cantora. Que legal. Que E legal. foi feito em função do trio Mocotó, que acompanhava o Jorge Olha Ben, aí. né? Nós tínhamos o trio Tococó. Tu vê só, né? São todos truques de estúdio que a gente conhecia, que a gente fazia e a gente tinha para fazer com essa coisa pessoal, tu entende? Com essa coisa humana, né? Os recursos humanos que a gente tinha trabalhando juntos, né? Isso vai mudar muito agora com o coronavírus, né? Vai mudar muito, vai É mudar muito. verdade. Agora O a coisa pessoal vai ficar agora, cada vez mais. a locução já vinha nesse caminho, né, de ser gravada em home Ah, studio. A locução já está quase consagrado isso, né? A maioria dos eu locutores já tenho tem amigos equipamento. locutores, por exemplo, que estão dirigindo na estrada e, sabe, com o equipamentozinho deles ali, um notebookzinho, um microfonezinho, que já tem placa de som no microfone e tudo, entende?
Os caras recebem um telefone pelo celular, estacionam o carro num acostamento, gravam, mandam e continuam a viagem. E vai acontecer Vê, né? agora o mesmo movimento com os cantores. Sem Pois é, eu dúvida. acho que algumas coisas os comitês ainda vão preservar porque não tem uma alternativa online ainda, né? Por exemplo, aqueles programas políticos que os comitês editam todos os dias, entende? Que tem 2 locutores, tem toda uma montagem, tem vinhetas, tem riscos, etc, 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 né? Tem comerciais dentro dele Eu acho que isso não vai mudar. Acho que isso não vai mudar, porque ainda não tem uma alternativa online para isso, entende? Mas, Chico, Talvez. eu fiz em 2014 uma online, tinha só um operador de som lá em Roraima. Uma Em campanha 2014, com como é que tu resolveu o problema do delay, Vivi? 8 locutores em Porto Alegre. E aí o cara me liga e diz assim, ó, Vivi, preciso de uma equipe, preciso de 8 locutores, 10 jingles, não sei quantas vinhetas, não sei o que, não sei o que, só que eu tô em Roraima. Quando o cara me disse que estava em Roraima, a gente tinha fechado o Vieira da Cunha. Caralho, não tem equipe para mandar para Roraima. Eu disse, cara, eu não vou poder te atender. Eu não tenho, a minha equipe tá toda aqui. Como é que eu montar uma equipe para levar para Roraima assim? Ele assim, tu não tá entendendo. Eu não tenho grana para ter uma equipe aqui. Eu vou ter só um técnico de som aqui, só um editor. Sim, E sim, você sim. vai me mandar tudo online. Eu, não acredito, E funcionou. Só que a gente trabalhou dia e noite. A campanha já é assim, mas com Sim, essa até antecipação conseguir, é pior. até conseguir um resultado, a gente vai testando, testando, testando. Quando consegue o resultado, aí a gente faz o trabalho, né? Chico, noite de debate. Tipo, o debate termina meia-noite. O redator entra para escrever sobre o debate, que tem que estar no ar no outro dia, às 10 da manhã no programa. Exatamente, exatamente. E aí justifica aquilo que eu te falei da década de 80, do final dos 80 e dos 90, que o técnico de som do estúdio tinha que armar uma caminha dentro do comitê para atender, entende? Porque ele tinha que estar hábil às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele tinha que estar lá no comitê, que às vezes era nos cafundó do Juda, entende? É isso O cara aí. morava, vamos dizer assim, que o cara morava morava na Vila Conceição e o comitê era lá em Ipanema, Nossa! né? Então, não tinha ônibus, não tinha nenhuma condução, então os caras montavam uma caminha E e ficaram pagavam um por X lá. pro cara de janta e o cara ficava lá, entende? Ficava o dia inteiro lá, sentado naquele estúdiozinho, assim, com 2 tapadeiras, assim, uma na frente, pá, que nem essas cabinezinhas que a gente vê hoje em dia nesses filmes de empresas americanas, né? Os quadradinhos, cubículozinhos, assim, pá. Ficava o cara lá. Do lado dele estava um cara num outro cubículo fazendo o vídeo, trabalhando com o vídeo, e pá. Era Cara, tudo assim, né? tudo E os assim. caras se internavam 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes. As campanhas começavam em agosto. Imersão. Começavam em agosto, começavam em setembro as campanhas, né? Sabe outra coisa que agora eu lembrei? Que ontem o Jamai trouxe, eu achei muito engraçado, ele tem razão. Ele disse, Vive, e quando tu tem 4 jingles para entregar, 2 de manhã e 2 de tarde, eles têm estilos completamente diferentes. Ele disse, minha cabeça pira, porque são estilos de criação diferentes. Então é obrigada a sair de um processo e entrar em outro. O teu cérebro ainda tá ligado ao trabalho anterior. Realmente tu tem que dar uma pausa, parar, sair do estúdio, ir para um outro ambiente, sabe? Caminhar um pouquinho pela rua, dar umas voltas no quarteirão, sabe? Falar com pessoas diferentes das que tu tá convivendo ali dentro do estúdio. Se possível, falar sobre o trabalho que tu tem que fazer, entende? Já ajuda um pouco, né? Já ajuda a te tirar a cabeça do outro, né? Do outro que tu já fez, vamos dizer assim. Tudo isso é muito importante. Isso é muito importante.
né? É muito, Mas muito a gente maluco. faz, a gente como jingleiro, a gente faz, né? A gente tem que fazer, não Vive, tem outro jeito, né? eu já buscava a frase do anterior que eu já nem sabia se era do jingle de ontem, porque ficou parecido, porque eu Sim, acho que o cérebro vai meio que montando esse quebra-cabeça, né? às vezes é inevitável, né? O cérebro cria um template, É, sabe? O cérebro cria um template. De repente tu faz 4 jingles em estilos diferentes com uma melodia meio parecida um com o outro, entende? Mas tudo bem, cada um é para um cliente diferente, de repente vai era veicular em esse, lugares né? diferentes, sabe? Vamos fazer de conta que não rolou essa, sabe? Entendi. Muito São bom, né? situações que a gente se vê dentro de um estúdio, né, dentro de uma produtora, que a gente tem que desdobrar, né? Não tem jeito, né, Vivi? É Tem verdade, jeito. Acho né? que É esse período ninguém e acabou, né, Chico? Importante é eles saberem difícil assim, ter ó. uma pessoa assim que tenha, sabe, que tenha desenvoltura em todos os estilos. É, E isso não é desenvoltura, entende? Isso é assim, tu tirar a cabeça de um trabalho e botar a cabeça no outro, no intervalo de 1 hora, de 2 horas, tá. entende? Sabe? Tu terminar de aprovar uma voz que tu tá dirigindo num estúdio e já tá pensando no outro trabalho, sabe? Totalmente diferente. Às vezes tu tá fazendo um batistaca, sabe? Tem que sair do batistaca e fazer um baião, ou fazer um shot, ou fazer um vaneirão, no caso aqui, como é aqui no Rio Grande do Sul, entende? Então, às vezes, tu está dirigindo um vocal no estúdio e já está pensando no outro, sabe? Então, tu tem que dividir a tua cabeça em duas, né, Vivi? Às vezes tem que dividir em três, inclusive. Para entregar Ah, 4 trabalhos, muito 5 bom. trabalhos por dia, uma pessoa só, que durante muito tempo foi o meu caso, entende? As produtoras que eu trabalhei, a última produtora que eu trabalhei, eu era o único criador lá dentro. Até eu entrei, quando eu entrei, estava o Emerson Ribeiro trabalhando junto, que é uma Ah, pessoa que excelente. trabalha. Se tu encontrar ele, manda Uhum. um abraço para ele, né? É outro Mas fera. assim que eu entrei, ele saiu e eu fiquei lá, né? Fiquei lá na produtora e fiquei sozinho com toda a carga de trabalho, que era uma carga de trabalho já online na época, né? A gente Uhum. trabalhava por Já foi todo o mais. Brasil. Agora eu estou trabalhando como freelancer, entende, Vivi? Não tenho vínculo com nenhuma produtora, mas Uhum. também eu me mudei, saí de Porto Alegre, entende? Estou atendendo online também, estou atendendo em home, né, aqui. A gente vai trabalhar junto, sim. Se Deus Tá, quiser. tomara, tomara, vai ser um prazer. Vamos sim, Vai ser um vamos sim. prazer, vai ser muito bom. Poxa, esse ano é uma campanha muito volumosa, vai ter trabalho para todo mundo. Vai ser, né? Não Porque vai ter precisa se um número maior assustar. de E contratos, online, muito online. O cara não vai conseguir totalmente levar uma online. campanha inteira com um jingle só, Chico, principalmente prefeito. Alguns desses que entraram aí para ti, inclusive, vão trabalhar comigo. Talvez eles nem saibam ainda, mas vão ser É, chamados. é verdade, é Né? verdade. É isso aí. A Bah, diferença agora, a diferença agora é muito simples, Vivi. Quem tem estúdio em casa vai trabalhar. Quem tem um home studio em casa vai trabalhar. Quem não tem vai ficar sujeito a máscaras de álcool gel e gravar voz em produtora, né? Entrar dentro de uma sala fechada, completamente fechada, com mais 2 ou 3 pessoas, botar a boca no microfone com mais 2 ou 3 bocas junto. Quer dizer, isso ficou impossível. ficou impossível. Com a pandemia ficou impossível, ficou impraticável, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que a Exatamente. única alternativa é trabalhar em home office, trabalhar É, online, né? vamos Tem sim. jeito. Total, total. Quem se organizar melhor vai conseguir. Com certeza. Inclusive, eu acho que a gurizada nova vai ter mais desenvoltura nisso do que nós, os velhos. Porque eles já são nativos digitais, né? Nós somos migrantes digitais. A gente, por exemplo, para eu entrar contigo no Instagram hoje,
tu teve que falar comigo antes, né? E me dar umas aulinhas de Instagram, né? Foi obrigado a fazer isso comigo porque eu não trabalhava com, não entrava no Instagram. Mas, Chico, sem generalizar a geração de hoje, porque tem muita gente séria e comprometida, né? Claro, A nossa passou mais perrengue. sim. O que nos deixou mais forte, mais cascadura, assim, de É. aceitar um jingle que o cara não gostou, de ir lá Ah, refazer um a detalhe da rejeição. criação, A rejeição, é ter que a mexer no trabalho feito, rejeição. um trabalho que tu concebeu daquele jeito, os caras não gostaram de uma palavra, e tu, por causa de uma palavra, tu tem que mudar todo um trecho assim enorme, entende? E aí volta para ti e os caras querem para ontem também. E quando volta um trabalho para ti que tem que fazer modificações, ele volta para ti contigo trabalhando no estúdio em outro Em outro trabalho. trabalho. Entende? Aí tu tem que parar aquele trabalho conforme os prazos, tem que parar aquele Nossa, se o trabalho, Dante tá aí, o Dante vai tirar lembrar. ele da máquina, entrar com aquele trabalho de novo, modificar, mandar. Cérebro. Às vezes tu tem que chamar cantor de novo para recantar, para fazer as palavras que o cliente deseja modificar, etc. Quer dizer, é um processo assim que tu tem que ter uma certa energia e tu tem que ter gosto, né? Tu É, tem que dar para coisa, tu tem que exatamente. ter, Ser sabe? muito resiliente, muito paciente. Exatamente. A paciência é fundamental. A É. paciência é fundamental, né? Chico, nós vamos entrar nos nossos últimos minutinhos de live aqui, ó. Agora ela pitou aqui 1 minuto e meio. Tá. Nesse minutinho final, eu quero te super agradecer de coração. Se tu gostou, me diz que eu te chamo daqui uma semana, duas, te chamo para nós fazer outra de novo, temática. Ah, gostei muito, Vivi. Vai ser um prazer. Pode me chamar quando tu quiser. Eu estou disponível. Inclusive, se eu puder ajudar com alguma experiência que eu tive durante a minha vida de produtor, poder ajudar as novas gerações, para mim vai ser um prazer, né? Vai ser como plantar um livro sabe? Ou escrever uma árvore, sabe? Maravilhoso, Vai ser equivalente a maravilhoso, isso, entende? maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. E assim, ó, o pessoal que está nos assistindo, essa geração que está chegando, se empenhem. Olha aí o que o Chico passou de trabalho, de coisa para chegar aí hoje, né? E faz parte. É isso aí. E que os novos continuem se adestrando na música também, porque ela é fundamental, né? A gente tem que saber música para fazer jingle, porque jingle é música também. Digo, é música também.